Após o intervalo, nós voltamos com o programa Evangelho e Espiritismo em sua mais simples expressão e agora dando continuidade aos comentários sobre a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo com a Célia Maria. Então agora nós vamos falar um pouco de como Kardec estruturou a sequência dos capítulos que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, analisando, vendo estudos, alguns textos escritos, observações, nós fizemos uma divisão que o telespectador vai nos permitir, essa nossa ousadia, mas para que a gente possa entender, facilitar um pouco a compreensão desses capítulos em nosso dia a dia e na nossa vida. Então, Kardec, os 4 primeiros capítulos, nós assim denominamos como premissas fundamentais, ou seja, para que a gente entenda a moral do Cristo, é preciso que a gente compreenda o que está no capítulo 1, que é não vim destruir a lei. Ou seja, Jesus veio cumprir a lei de Moisés. O segundo capítulo, ele fala do meu reino não é deste mundo, falando da pátria espiritual. O terceiro capítulo é há muitas moradas na casa do meu Pai, ou seja, a pluralidade dos mundos habitados. E o quarto, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, sem o conhecimento dessas 4 premissas, verdades fundamentais, nós não vamos entender o ensino moral do Cristo. Então, isso são capítulos fundamentais que, apesar de não terem acontecido, se nós formos analisar a ordem cronológica dos ensinos de Jesus, no início da sua missão, e Kardec colocou no início do Evangelho segundo o Espiritismo, porque sem essa base nós não entenderíamos os capítulos subsequentes. Então, após esses 4 capítulos fundamentais, vem o capítulo número 5, que são os bem-aventurados os aflitos. Quem são os bem-aventurados os aflitos? É o nosso estado atual de espíritos encarnados. Todos nós somos os aflitos que hoje estamos aqui nessa caminhada em busca da nossa perfeição. Em seguida, ele põe o Cristo, o capítulo número 6, ou seja, uma orientação para nos ajudar. Se eu acredito naquelas 4 premissas, se eu estou numa condição de aflito, como é que eu devo fazer? Aí ele coloca o Cristo Consolador, que é o capítulo número 6. Do capítulo 7º até o 10º, ele coloca como um ideal que nós temos à nossa frente a atingir. Qual é esse ideal? Então ele põe no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos. No capítulo 8º, bem-aventurados os que têm puro o coração. No capítulo 9º, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E no capítulo 10º, bem-aventurados os que são misericordiosos. Só para lembrar, a questão do bem-aventurado são aqueles espíritos que estão em uma circunstância favorável à mudança. Predispostos, né? Predispostos. Então, é essa circunstância favorável a essa transcendência, a essa mudança de condição. Por isso é que ele está aflito, ou ele está em todas essas dificuldades, e por isso que tem o Cristo Consolador,
como esse guia, como esse modelo a convidar a ele a se modificar. A nos tornarmos bem-aventurados. Então, ele coloca aonde nós devemos chegar, a sermos bem-aventurados nessa caminhada rumo à nossa perfeição espiritual. Mas para fazermos essa caminhada, a sermos uns bem-aventurados, ele coloca a seguir os desafios individuais que nós temos que suplantar, que vão do capítulo 11º ao capítulo 16º. Quais são esses desafios? O capítulo 11º, amar ao próximo como a si mesmo. O capítulo 12º, amai os vossos inimigos. O capítulo 13º, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O capítulo 14º, honrai o vosso pai e a vossa mãe. O 15º, fora da caridade não há salvação. O 16º, não se pode servir a Deus e a Mamon. E como consequência de tudo isso, no 18º ele põe, sede perfeitos. Então vocês vejam que os desafios individuais são imensos, mas não impossíveis. Eles estão a nosso alcance desde que nos coloquemos com disposição, com abertura espiritual de aceitarmos e praticarmos os ensinos morais do Cristo. Só que individualmente a gente não progride. Nós sabemos que a nossa evolução ela se faz pela convivência com o nosso semelhante. Por isso que Cristo escolheu os 12 apóstolos para que ele pudesse fazer o seu trabalho. Então, trabalhando os desafios individuais, nós temos os desafios coletivos. E nesses desafios coletivos, Kardec colocou do capítulo 18º até o 24º, ou seja, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A fé transporta a montanha. Os trabalhadores da última hora. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Tudo mostrando o nosso desenvolvimento através da convivência com o nosso semelhante. Continuando, não separeis o que Deus juntou. Aí ele põe um capítulo, estranha moral. E neste último item que nós selecionamos de desafios coletivos, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E, para encerrar essa estrutura dos capítulos do Evangelho, ele colocou 4 capítulos, do 15º ao 28º, ele colocou trajetória individual. Buscai e achareis, que é um caminho que nós temos que fazer individualmente, depois de termos analisado tanto os desafios individuais quanto os coletivos. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Pedi e obtereis. E para nos ajudar nesse trabalho, Kardec colocou o último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas. Muita gente fala, é modelo de prece. Não é, não. Kardec, antes de cada sugestão de prece, ele faz uma análise doutrinária sobre o assunto. Por isso que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele é extremamente importante.
E para nós encerrarmos essa nossa fala, nós vamos ler um trecho de Paulo, no livro Paulo e Estevão, sobre a importância de nós conhecermos, praticarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e de sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria, na enfermidade mais longa, um escoadouro das imperfeições. Ninguém mais seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E, por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. No próximo programa, nós já iniciaremos o estudo do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo.